Glória a Deus. Bem, eu quero pedir meu assistente para trazer aqui o meu assistente que guardou. A assistente? A assistente. Está todo mundo curioso agora. A assistente, traz para mim o meu elemento da pregação aqui essa noite, por gentileza. Aí, ó, que maravilha, hein? Se fosse numa igreja pentecostal, falaria que esse pão foi o que Jesus comeu na ceia. Tá aqui, pode deixar. Uau, que bonito, hein? Deu até vontade de comer. Vamos ler o texto? João capítulo 6, verso 22. Diz assim: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que os discípulos haviam pegado o único barco dali, e que Jesus fora com eles. Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido os pães, depois que o Senhor os abençoou. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum, a fim de procurá-lo. Encontraram-no do outro lado do mar e lhe perguntaram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? E Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo, não porque entenderam sinais, mas porque lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. Pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus lhes disse: esta é a única obra que Deus quer de vocês, creiam naquele que Ele enviou. E eles responderam: se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. As Escrituras dizem: Moisés lhes deu de comer pão do céu. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. E Jesus respondeu: o que Jesus responde? Eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um amém? Aleluia. Nós vamos falar nessa noite sobre o eu sou de Jesus, que é: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E eu quero começar aqui primeiramente perguntando para você: quem aqui gosta de pão? Levanta a mão. Quem gosta de pão? Pão com manteiga, pão com ovo, né? Pão com mussarela. Quem gosta de pão? Levanta a mão. Cadê? Deixa eu ver. Ó, bastante gente. Quem aqui não fica sem pão no café da manhã? Levante a mão. Olha aí, poucas pessoas. Não fica sem pão no café da manhã. Tem que ter um pãozinho para comer. Agora, que tipo de pão você come? Se eu perguntar para Maria, ela vai falar: sem glúten. Como é que é lá, Alexandre? É sem glúten. Então, alguns comem com glúten, outros sem glúten. Uns comem pão de forma, outros comem pão integral. Uns comem pão doce, outros comem pão de sal. Mas enfim, uma coisa a gente tem que concordar: o pão está na mesa do brasileiro, sim ou não, Ada? Principalmente como mineiros que somos conhecidos pelo pão de queijo. Fala: você é de Minas? Sou. Ô rapaz, pão de queijo. Somos conhecidos pelo pão de queijo, que é maravilhosamente gostoso, sim ou não? É gostoso demais. É interessante a forma como Jesus ele prega o evangelho, porque Jesus ele vai contextualizando a mensagem, vai contextualizando a palavra. E o que eu quero com você, você vai ter que ficar com a sua Bíblia aberta, para a gente manusear aí o texto bíblico. A gente vai ficar muito nesse texto aqui,
E a primeira coisa que eu queria falar com você é que o pão, ele era um dos alimentos mais consumidos naquela época, como também o é hoje. Só que naquela época o pão era diferente. O pão não é como a gente tem hoje, né? Cheio de coisas. O pão era um pão natural, mas era algo que era muito consumido. Como por exemplo, a gente tem exemplos de quando Deus vai alimentar um profeta chamado Elias. Como que Deus alimenta ele? Deus alimenta ele com pão. Come do pão e bebe da água. Por quê? O pão nos dá uma sustância. Então quando Jesus ele se refere ao alimento, ele está fazendo menção do pão na sua pergunta. O pão. E aí, onde você vai ver, por exemplo, se você voltar alguns versículos anteriores, Jesus, ele pergunta: onde compraremos pão para tanta gente? Onde compraremos, melhor, Filipe perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Versículo de número 6, Filipe vai dizer isso, melhor, versículo de número 5. Então o pão era considerado um alimento daquele contexto, um alimento daquela época, né? O pão estava ali inserido naquele contexto. Essa é a primeira coisa. Pão era um dos alimentos mais consumidos naquele tempo. Segundo lugar, é que naquele contexto, né, está um rapaz que carregava um cesto de pão. Então você vai ver que no texto, a partir do capítulo 6, os primeiros versos, você vai ver que no meio daquela multidão, né, está um rapazinho que tem 5 pães e 2 peixes. Possivelmente aqueles pães que estavam lá, aqueles peixes que estavam lá, seriam para alimentar alguém da sua família, da sua casa. Eu imagino que ele estava passando por ali, viu uma determinada multidão, um homem falando no meio da multidão, algumas coisas acontecendo, aquilo chamou a atenção dele, e ele parou para ver o que estava acontecendo. E naquele dia Deus usou o que ele tinha, né, através de Jesus, para multiplicar aquilo e alimentar uma grande multidão. Verso número 9 vai dizer isso: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. O André, discípulo de Jesus, vai falar isso. Mas em terceiro lugar, os pães, aqui nesse contexto, eles são multiplicados por Jesus. Com qual finalidade? Com a finalidade de saciar a fome daquela multidão. Olha os versos 12 e 13. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo, e todos comeram à vontade. Olha que coisa, 5 pães e 2 peixes, Jesus multiplica, dá graças ao Pai, multiplica aquilo, dá para todo mundo. O texto bíblico vai nos dizer que tinha ali uma quantidade de aproximadamente 5.000 homens, mulheres e crianças não eram contadas naquele contexto, por isso eles estão fora. Mas imagina se cada homem tinha uma mulher, aumentou para 10.000 o número. Imagina se cada família, cada casal tinha um filho. Então Jesus alimentou aproximadamente 15.000 pessoas, vamos dizer assim. E o texto vai dizer que todos eles comeram à vontade. E aqui nós podemos notar 2 coisas muito importantes. A primeira delas é que aquele alimento, o pão, trouxe saciedade para o povo. O povo foi alimentado e ficou saciado com o pão. Eles ficaram saciados com aquele alimento. O texto vai dizer que ainda sobrou comida, e encheram 12 cestos. Mas também o texto vai dizer, né, como nós falamos aqui, que o pão, ele foi multiplicado em 12 cestos. Jesus multiplicou aqueles poucos pães e sobraram-se 12 cestos cheios de pães. 12 cestos cheios de pães. Sabe, Jesus está usando aquela história, aquele momento, aquele contexto, para daqui a pouco revelar que ele seria o pão da vida. E aqui a gente vê alguns pontos importantes. Primeiro, Jesus deu alimento. E de qual alimento ele estava falando? Porque o pão é um alimento. E de qual alimento ele estava falando? Verso número 26. Olha o que diz o texto. Jesus está lá no meio da multidão, ele multiplica os pães, mata a fome de todo mundo, sacia a fome, melhor dizendo. E olha o verso número 26. O verso número 26 vai dizer o seguinte: as pessoas seguem Jesus e disse: eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento.
Então, naquele contexto, como eu estou dizendo, o pão era considerado um alimento. Os pães que foram multiplicados, por exemplo, no versículo 11, 12, 13, o que quer nos dizer isso? Que Jesus matou a fome de todas aquelas pessoas, né? Sobraram 12 cestos. Jesus, ele faz aqui algumas afirmações concernentes a quem ele era. E a primeira afirmação que Jesus vai fazer está no verso número 35, vai comigo aí. O verso de número 35, Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Diga comigo: Jesus, o pão da vida. A primeira afirmação de Jesus é que ele é o pão da vida. E o que levou Jesus a falar isso? Jesus, ele avalia, ele analisa, sabe, por que as pessoas estavam seguindo a ele. E o próprio Jesus vai dizer isso no verso número 26, olha, vocês estão me seguindo não porque vocês entenderam o que está acontecendo, não porque vocês entenderam a mensagem, não porque vocês entenderam os sinais, mas por causa daquilo que eu estou alimentando vocês. E aí me vem uma pergunta: qual é a motivação? Por que nós somos seguidores de Jesus? Algumas pessoas estão seguindo a Jesus para ficarem mais ricos. Algumas pessoas estão seguindo a Jesus para ter status. Algumas pessoas estão seguindo a Jesus para talvez ter fama. E não é esse o motivo pelo qual nós seguimos a Jesus. Jesus não está e não esteve naquele tempo para matar a fome de todo mundo. Também Jesus não esteve lá para ser um curandeiro, para sair curando todas as pessoas. O principal objetivo de Jesus é salvar o homem que está perdido. Sabe, Jesus está mostrando a esses homens qual é a motivação do coração deles. Jesus vai dizer isso no verso número 26. Agora, que tipo de alimento Jesus está se referindo aqui? Ele está falando ao pão terreno. Ele está dizendo aqui no verso 26, vocês me procuram por causa do alimento que lhes dei. Qual alimento que foi dado? O pão da terra. O pão da terra. Agora, 3 coisas importantes aqui. Primeiro, se Jesus é o pão da vida, a primeira coisa que a gente pode, aprenda até essa palavra aqui, uma palavra nova para você colocar no seu vocabulário. Nem eu fui pesquisando, achei interessante. Jesus, o pão perene. Diga para quem está ao seu lado: perene. Que coisa, hein? O que é perene? Que não perece, que é imperecível, que não acaba, que não termina. O pão que Jesus deu aqui para essas pessoas, mesmo sobrando 12 cestos, eles levaram para casa, comeram, deram para alguém, não sei, mas acabou. Mas Jesus se coloca como pão da vida, dizendo: eu sou o pão perene, nunca acaba. Eu sou o alimento que nunca vai acabar. Eu sou alguém que você vai provar de mim e nunca vai acabar. Jesus está declarando: eu sou o pão perene. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo: meu legado não tem fim. A própria Bíblia vai dizer que o ensino de Jesus não é passageiro. Mateus capítulo 24, verso número 35, Jesus disse assim: céus e terra passam, mas as minhas palavras jamais hão de passar. São palavras perenes, são palavras que permanecem, são ensinos que permanecem. Prova disso que nós estamos estudando a Bíblia, que foi escrita há tantos mil anos atrás e até hoje. Se lê ela hoje é atualizada, se lê amanhã está atualizada, se lê daqui 10 mil anos está atualizada, porque como disse Billy Graham, a palavra de Deus, a Bíblia, é mais atualizada que o jornal que vai sair amanhã. Não perece, é perene. Jesus é o pão que é perene, ele não perece. Mas segundo lugar que a gente aprende no texto, Jesus como pão da vida, ele é o ofertante do pão. Você não consegue chegar lá e pegar o pão. Ninguém vai a Deus porque quer ir a Deus. Você só vai porque ele te ofertou, ele ofertou a si mesmo. Nem os próprios soldados romanos conseguiram matar Jesus. Ele disse: eu mesmo entrego.
Eu mesmo dou a minha vida, ninguém consegue tirá-la. Então Ele mesmo é o ofertante do pão, nenhuma outra pessoa pode produzir esse pão. O sistema não pode produzir esse alimento. Os lugares onde você frequenta não podem produzir esse alimento. As faculdades que nós vamos, estudamos, não podem produzir esse alimento. Os homens, por mais sábios que sejam, não podem produzir esse alimento. O único que pode produzir esse alimento, o único que pode ofertar esse alimento, que faz a gente crescer e avançar, é Jesus. Ele é o pão. Ele oferta o pão para nós. Ele oferta o pão para nós. Mas em terceiro lugar, Jesus, Ele é o pão perene, Ele é ofertante do pão da vida. Mas em terceiro lugar, Jesus é o pão com selo de aprovação. Uau! Jesus tem o selo de aprovação. Porque tem uns pão que a gente come, que, né, irmão? Você vai lá, compra uns pãozinhos e fala, meu Deus, mas que pão michuruco, né? Jesus é o pão que tem o selo de aprovação. Vamos ver isso? Eu pesquisando aqui na Bíblia, versículo de número 27, volta comigo para o texto, versículo de número 27 diz: não se preocupem tanto com coisas que se estragam, como a comida. Olha, veja bem, Jesus está se referindo agora ao pão terreno. O pão terreno estraga, o pão terreno mofa. O pão terreno, ele se desfaz. Eu estou dizendo, não se preocupe com isso, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna. Qual o alimento que permanece para a vida eterna? Jesus, o pão da vida. A palavra dele permanece para a vida eterna. Tudo passa, mas a palavra permanece, o ensino de Jesus permanece. Então olha o que Jesus disse, seguindo, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus o Pai colocou em mim. O que o Pai colocou em Jesus? O selo de aprovação. O selo de aprovação. Jesus é o pão com selo de aprovação do Pai. Somente Cristo pode ter o selo de aprovação do Pai. E aqui, o que é o selo de aprovação? O que é um selo? É um símbolo, é um logotipo, algo que está ali identificando aquele produto ou serviço como algo de qualidade, de segurança, de confiabilidade. Mas eu encontrei o selo de aprovação de Jesus. Olha o que disse lá no texto onde Jesus é batizado. Eu vou ler para você rapidamente. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E naquele dia, naquele momento, uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, que me dá alegria. Quantas pessoas João batizou? Várias. Somente uma desceu na água aquele dia, e que o céu se abriu, a voz do Pai veio, o Espírito Santo desceu, como tipificação, tipologia que a gente chama de pomba, e vem a Trindade junta no mesmo lugar, Pai afirmando o Filho, o Espírito Santo vindo sobre ele, e a voz afirmando, dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Em outra tradução é: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, eu estou aprovando, esse é o meu filho. Selo de aprovação. A voz do Pai veio, o Espírito Santo estava lá como pomba, e isso se torna um ato público, porque João e os demais viram e ouviram que aquele era o Filho de Deus. Naquele dia eles ouviram, ato público. Mas o segundo ato é um ato celestial, Espírito Santo como pomba e a voz do Pai. João, presta atenção nisso aqui, João anunciou o Messias. Ele está lá batizando no Jordão, dizendo: eis que eu batizo aqui com água, mas virá um após mim, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, cumprindo a profecia dos pais, lá atrás, dos profetas, de Isaías, cumprindo a profecia. Jesus aparece, João disse: eis aí o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. João anunciou o Messias, Deus o Pai afirmou o Messias. As pessoas podem te anunciar, mas só o Pai te afirma.
As pessoas podem anunciar a sua chegada, podem anunciar quem você é, o pregador vem aí, o fulano de tal vem aí, mas só o Pai pode afirmar quem você é. Deus afirma Cristo, porque Deus conhece o coração do seu Filho. Ele afirma. Quer mais? Vamos então para Efésios, capítulo de número 1, verso número 13. Efésios capítulo 1, verso número 13. Efésios 1, verso número 13. Quem está comigo aqui diz amém. Efésios 1, 13 diz: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Além do Pai, além desse pão ter o selo de aprovação do alto, somente Ele pode também nos dar o selo de aprovação. Ninguém mais, só Ele, através da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então vamos para mais um, Efésios capítulo 4, verso número 30. Efésios capítulo número 4, verso número 30. Diz assim: não entristeça o Espírito Santo de Deus, porque o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Ele nos selou. Nós fomos selados por Deus. Ele selou a nossa vida. E Ele só fez isso mediante a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós só estamos aqui por causa da obra de Cristo Jesus. Nós só estamos aqui por causa de que Cristo fez por nós. Nós somos miniatura de pão, mas Ele é o pão vivo que desceu do céu. Nós só compartilhamos o alimento que Ele compartilhou conosco, mas Ele é o pão da vida. Ele dá vida. Ele dá vida. O alimento dele nos transforma, nos traz vida, nos renova, nos solidifica. Jesus é o pão da vida. É a primeira afirmação do Pai: eu sou o pão da vida. Mas em segundo lugar, Jesus afirma também no verso 35, parte B, volta comigo lá para o texto. Você está comigo aqui? Verso 35, parte B, olha o que diz. Jesus acaba de dizer: eu sou o pão da vida. Agora ele diz: quem vem a mim nunca mais terá fome. Jesus está declarando o quê? Ei gente, ei pessoal, vocês acabaram de comer o pão, sentiu fome, não foi? Vocês vão comer de novo, vão sentir fome amanhã, mas eu sou o pão que sacia a fome de vocês. Eu sou o alimento. Você pode ir para as drogas, não vai te saciar suficientemente. Você pode ir para o sexo, deita com uma, com duas, com três, com quatro, com homem, e faz aquele jogo todo, não vai te saciar. Você pode procurar qualquer outra coisa, um alimento perecível, vai acabar um dia, mas eu sou o único alimento, o único pão que sacia a fome de vocês. Então a pergunta é: aonde está essa fome? É a fome física ou é a fome espiritual? Eu estava numa ministração, pastor muito renomado, ele falou algo muito interessante. Ele disse assim: às vezes você está com fome, aí você sai, em vez de comer arroz, feijão e carne, salada, a gente comprou um hambúrguer e come, sim ou não, Anta? Pega aquele hamburgão aí. Aquele hamburgão, deu até água na boca. Coca-Cola do lado, aquele negócio. Aí encheu, não encheu, sim ou não? Você, enchi, não foi? Quem já fez isso? Encheu. Ou seja, te alimentou, mas não te nutriu. O mundo está consumindo tantas coisas. Alimenta, mas não nutre. Alimenta, não nutre. Alimenta e não nutre. Aí o vazio volta, o desespero volta, a ansiedade volta, medo volta. Alimentou, mas não nutriu. Por quê? Porque lanche não te nutre, lanche te alimenta. O que te nutre é arroz,
feijão, carne, legumes, isso te nutre. O que te nutre não é o mundo te alimenta, o sistema te alimenta, as redes sociais vão te alimentar, dependendo de quem você está ouvindo, está te alimentando, mas não está te nutrindo, porque o que te nutre é a palavra viva da verdade. O que te nutre é a oração, o que te nutre é você buscar o Pai, o que te nutre é você estar diante das Escrituras, o que te nutre é você buscar ao Senhor e a sua palavra. Isso vai nutrir o seu coração, isso vai nutrir a sua vida. Um certo teólogo disse: pior do que não pregar o Evangelho é pregar o Evangelho errado. Porque depois, para você desconstruir o que foi falado, vocês que já mexeram com construção sabem muito bem disso, é melhor se construir do zero do que fazer uma reforma. Dá trabalho. Por isso nós precisamos entender o que nós estamos colocando para dentro. Não é ouvir qualquer coisa, não é ouvir qualquer pregador, não é ouvir qualquer hino, não é sair colecionando um monte de gente na internet. O cara disse isso aqui, porque daqui a pouco você está ouvindo palavra de motivação, e você está ouvindo aquilo, aí você fala: eu estou alimentado, está alimentado, mas não está nutrido. Aí vem qualquer lutinha, você cai, vem qualquer coisa, você desiste. Você se entrega, você quer parar, você quer desistir, porque você não está nutrido na palavra de Deus. Mas quando nós estamos nutridos na verdade, alimentando do pão vivo que desceu do céu, você está firme em Jesus Cristo. Ele sacia a nossa fome. Sabe, irmãos, a fome é uma necessidade do mundo inteiro. Todo ser humano tem fome, sim ou não? Todo mundo, brasileiro, chinês, espanhol, americano, pobre, rico, doente, gente sadia, todo mundo tem necessidade de comer. A pergunta é: o que nós estamos comendo? O que nós estamos alimentando? A fome é uma necessidade de todo ser humano. Então, se há uma necessidade de todo ser humano, nós vamos procurar alguma coisa para comer. E se nós procurar, presta atenção, irmãos, aqui ó, Eliseu foi construir, só abrir um parênteses, Eliseu foi construir, porque um dos discípulos de Eliseu disse assim: Senhor, a casa está pequena, a gente precisa construir algo maior. Presta atenção nesse texto. Ele dá uma ordem, alguém sai sem ouvir direito o que ele falou, e vai lá no meio, sei lá de onde o cara foi, mas foi lá numa horta, pegou uma planta que não conhecia e jogou na panela. E daqui a pouco gritam: a morte porque pegou um alimento que não sabia o que era e gerou morte. Por isso nós precisamos selecionar o que nós ouvimos. Nós precisamos selecionar as pregações, as mensagens, o que nós estamos ouvindo, porque às vezes pode, em vez de nos trazer vida, está nos trazendo morte espiritual, por não discernir, por não saber, já que todos nós temos fome, mas nós precisamos ter fome da palavra de Deus, das Escrituras. Sabe, uma outra coisa que eu aprendo aqui: o pão da terra é perecível. Jesus saciou a fome daquelas pessoas, mas Ele está dizendo para elas: olha, vocês vão tornar a ter fome novamente. E olha o exemplo que vai ser usado. Volta comigo para o texto. Olha o exemplo que vai ser usado: maná no deserto versus pão da vida. Olha o que eles vão dizer assim, ó. Os homens disseram, capítulo 6, verso 31. Vai comigo para o texto. Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. As Escrituras dizem: Moisés lhes deu de comer pão do céu. O que eles estão citando aqui? A palavra, o Antigo Testamento. Eles estão citando o Êxodo. O que o diabo citou em Mateus 4? Palavra. Preste atenção, irmãos. A gente pode confundir alguém com a palavra da verdade, se colocada num contexto diferente. Como dizia meu professor de seminário, a Bíblia é a mãe das heresias. Que é isso, pastor? Toda heresia é tirada da Bíblia. O cara lê um texto fora do contexto, fala: está aqui, ó, Deus está dando respaldo para o homossexualismo. Não lê o resto. Está aqui, ó, Deus está dando respaldo para fazer isso ou aquilo. Está aqui no texto, Deus deu respaldo.
citando a própria palavra. Então esses homens estão dizendo: olha, afinal nossos antepassados comeram maná no deserto. Aí Jesus disse, capítulo 6, verso 32, eu lhes digo a verdade. Não olhe, Jesus está dizendo mais ou menos assim, não olhe para o que eles estão falando lá, mas eu lhes digo agora a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, é o meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. Olha, presta atenção, o verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aí eu te faço a pergunta, de que pão Jesus está falando? Qual pão? Então ele está falando de um pão físico que está descendo e está matando a fome dos outros? De que pão ele está dizendo? Ele está falando dele. Ele é o pão, ele é aquele que desceu do céu, ele é o nosso alimento. E hoje nós somos sustentados por esse pão. Ele já não está mais aqui fisicamente, mas nós somos sustentados por esse pão através das verdades de Deus que foram colocadas aqui nesse livro chamado Bíblia. 66 livros que estão aqui, que nos instrui, que nos orienta, é o alimento para a nossa alma. Por isso João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Onde está a verdade? A verdade é a palavra. Mas quem é a verdade? A verdade é Cristo. Ele é o pão vivo que desceu do céu, ele que foi dado aos homens. O alimento perene é dado por Deus, é Deus quem dá. Deus entregou o seu próprio Filho por nós, sabe, nenhum outro homem pode revogar esse direito. Lá no deserto o maná caiu, mas Jesus está dizendo, lá o maná caiu, vocês comeram e tinham fome de novo. Aqui não, o próprio Filho de Deus desceu, e o que a gente chama de encarnação, ele encarnou, o verbo se fez carne, João capítulo 1, e agora habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Ele é a própria palavra, ele é o pão que desceu para nos matar a fome. Sabe, o que Jesus está dizendo aqui, a salvação não está em Moisés ou qualquer outra figura da Bíblia, somente em Cristo. Abre comigo Atos capítulo de número 4, verso número 12. Atos capítulo 4, verso número 12. Olha o que diz o texto, você está aqui comigo? Não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devemos ser salvos. Por que Jesus está se referindo aqui? Olha, não foi Moisés, porque dentro do contexto o pessoal está dizendo, nosso pai Moisés, havia uma certa fissura pelo profeta Moisés. Ele está dizendo, não gente, vocês estão confundindo. Por isso Jesus está estabelecendo para nós, e o texto de Atos capítulo 2 está dizendo, não há salvação em nenhum outro homem, somente em Cristo Jesus. Porque o que esse texto está nos querendo dizer? Esse texto está nos dizendo sobre salvação em Cristo Jesus, salvação nele. Sabe, aqui nós vimos crenças dessa natureza, elas devem ser combatidas com a verdade de Deus, com a verdade, a palavra de Deus. Jesus está combatendo isso. Porque qual que é o verdadeiro alimento que dá vida ao mundo? É esse pão aqui, irmãos? Não, é a palavra de Deus, que nos garante a salvação, que nos dá vitória, que nos abençoa, que nos fortalece, Você está entendendo aqui essa noite? Para a gente finalizar, eu fiz alguns contrastes, a partir do que o Warren Wiersbe escreveu, grande teólogo, grande escritor. Ele disse assim, o maná vinha do céu durante a noite, Cristo veio do céu quando os homens estavam nas trevas. O maná caiu, mas Cristo veio do céu quando nós estávamos perdidos. Segundo, o maná caía no orvalho, Cristo nasceu do Espírito de Deus. Terceiro lugar, o maná não foi maculado pela terra, ou seja, consumido pela terra. E ele segue, Cristo não tinha pecado, e ele foi separado também, assim como o maná foi separado, Cristo também foi separado dos pecadores. Em quarto lugar ele diz, o maná era pequeno, redondo, branco, o que sugere a humildade, a eternidade e a pureza de Cristo.
Ele segue dizendo, 5, quinto ponto, o maná tinha sabor doce. Cristo é doce para aqueles que creem nele. Aleluia. Em sexto, o maná devia ser pego e comido. Cristo deve ser recebido e apropriado pela fé. Capítulo 1, verso 12 e 13 do texto de João que nós lemos. Sétimo, o maná foi uma dádiva gratuita. Cristo é uma dádiva gratuita de Deus para o mundo. Quanto que cobra? Quanto que é? Não tem preço. Já foi pago na cruz do Calvário. Aleluia! Já foi pago. Em oitavo lugar, o maná era suficiente para todos, e Cristo é também suficiente para todos. Eu não preciso de mais nada, Cristo é suficiente. Diga para quem está do seu lado assim, ó: se Cristo não for suficiente na sua vida, nada mais será. Meu irmão, você sabe por que as pessoas estão correndo? Mais dinheiro, mais isso, mais aquilo. Não, preciso de mais, tem que fazer isso. Porque ainda não entendeu que Cristo é suficiente. Cristo é suficiente para nós. Nós não precisamos de absolutamente mais nada, porque nós somos salvos em Cristo Jesus. Ele nos alcançou por meio de... Você pode dar um glória, você pode dar um aleluia, você pode celebrar ao Cordeiro vivo de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus, o pão da vida, Jesus, o que sacia a nossa fome. Eu não preciso correr de um lado para o outro. Com certeza tem pessoas aqui que bebia, que fumava, que se prostituía. Era o seu alimento. E se você está fazendo isso, pare com isso. Encontre Cristo, se alimente dele. Porque há 20 e poucos anos atrás eu também bebia, fumava, prostituía. Há 20 e poucos anos atrás eu também fazia coisas horríveis. Mas um dia que eu experimentei de Cristo, no dia que eu comi esse pão, no dia que eu tive encontro real com Jesus, nunca mais quis sentar em outras mesas, porque nenhuma outra mesa vai satisfazer você por completo, a não ser a mesa de Cristo. Saia da mesa da prostituição, da lascívia, da idolatria. Sai de qualquer outra mesa que tenha outros pães, a não ser o Cristo vivo. Ele é o pão que desceu do céu, Ele é aquele que te alimenta. Não troque o pão por bolacha. Tem gente trocando o pão por bolacha. Cristo é suficiente. Se Ele não for, nada mais será. E a gente sempre vai estar atrás de uma nova novidade. A igreja brasileira está perdida. É novidade daqui, é isso, é não sei o que, vamos ali, vamos fazer isso aqui. As pessoas não têm mais discernimento de espírito, elas não sabem discernir. Qualquer vento de doutrina leva de um lugar para o outro. Nós precisamos saber que tipo de alimento nós estamos comendo. Em 10º lugar, o maná era um alimento do deserto. Cristo é nosso alimento nessa jornada de peregrinação ao céu. É Ele que nos alimenta. Meu irmão, é dias de nós voltarmos a ler Bíblia. É dia de você tirar lá pelo menos 15, 20 minutos, 30 minutos para ler sua Bíblia. Não para fazer sermão, não para... Se deleite nas Escrituras, se deleite na palavra. Ame a Cristo, ame a sua palavra. Eu quero encerrar dizendo para você, para a gente participar da ceia. Não vai dar tempo de dizer tudo, mas em primeiro lugar, Jesus é o pão da vida. Ele nos dá a vida. É Ele que nos dá a vida. É Ele que nos dá a verdadeira vida. Essa vidinha que a gente vivia isso Ele nos dá a verdadeira vida. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu posso sair daqui, eu posso estar numa empresa, meus amigos sentarem ali, vamos tomar cachaça, vamos fazer isso, eu posso sentar junto com eles.
mas agora eu sou livre, eu já não sou mais escravo daquilo. Essa é a diferença de quem está comendo bolacha, pãozinho, e de quem se alimentou do pão vivo de Cristo. Ele está livre, ele foi liberto, ele é aquele que sacia a nossa fome. Mas por fim, em terceiro e último lugar, Jesus é o pão que nos dá vida eterna. Leia comigo, a gente encerra, versículo 51, parte B. Guardada no meu coração, tua palavra, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser um agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Versículo 51, parte B. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão, o que vai acontecer? Viverá para sempre. Que é isso, pastor? Não é literal. Ele está dizendo: quem se alimenta de mim viverá para sempre. Ele está prometendo vida eterna. A vida eterna para quem se alimenta de mim. Olha o que diz o verso 58. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. A gente se prepara para tudo. Se prepara para fazer uma prova, se prepara para fazer uma corrida. Hoje o pessoal está nessa vibe. Mas a gente não se prepara para a morte. E se Jesus chegar agora, a gente saiu daqui, ó, entrou no carro, deu um ataque, um infarto, como aconteceu agora com a esposa do pastor Samuel Ferreira. 11 e pouca da noite, faz um post. Meio-dia, no outro dia, infarta. A vida é um sopro, meu amigo. Você está aqui, daqui a pouco você não existe mais. E a pergunta é: se você não comeu, se você não se alimentou, se você não viveu o seu propósito que Deus te colocou aqui nessa terra, qual vida eterna você vai ter? Ao lado de Deus, com alegria, com júbilo, ou no inferno, longe do Pai? Somente Cristo pode dar a vida eterna. Somente esse pão pode nos dar a vida eterna. Somente a palavra de Deus pode nos tirar da cegueira espiritual e nos dar a vida eterna. Deixa eu dizer uma coisa para nós aqui: não brinque com sua salvação, não brinque com Jesus. Cristo está mais próximo do que você pensa. Tem gente aqui que está deixando de viver o chamado por causa de muita coisa. Cristo está mais próximo, e no dia, lá no grande dia, Ele vai te cobrar isso. Se você comeu do pão, não esconde o pão debaixo da mesa, não. Não guarda o pão, não. Alguém vem aqui fazendo favor para a gente encerrar. Vem cá, Soares. Nós não podemos ser uma igreja, um povo que está com o pão guardado em casa. Nós não podemos ser alguém que experimentou de Cristo e é o suficiente. Segura aqui para mim. Deus não quer que nós guardemos o pão. Deus não quer que nós ficamos aqui segurando o pão. Mas Deus quer que nós pegamos o pão, nós viemos compartilhar. Cristo
Foi o que ele fez na ceia. Ele olhou para o céu, como na multiplicação. Ele pegou o pão, deu graças, o partiu. As pessoas não se lembrarão, elas não se lembrarão dessa pregação. Muitos deles talvez não se lembrarão. Preste atenção nisso para a gente finalizar. Quando os discípulos caminharam com Jesus no caminho de Emaús, Jesus pregou, sim ou não? A pregação, o que a pregação fez? Queimou o coração, sim ou não? Quando ele falava, nosso coração queimava. Mas quando ele sentou na mesa, quando ele partiu o pão, os olhos se abriram. Eles disseram a ele, porque só ele compartilha o que tem. Ele nunca guarda o que tem, ele nunca retém o que tem. Nós não podemos ser pessoas, igreja, uma comunidade que diz: está tudo bem com a minha vida, eu vou viver aqui. Meu irmão, se você não quer problema, faça como muitos estão fazendo. Venha no domingo, sente nessa cadeira ou em qualquer outra igreja, terminou o culto, levanta e vai para sua casa. Você nunca vai ter problema. Mas se você quer crescer na mutualidade da fé, você vai ter que dividir, compartilhar o pão. E às vezes na mesa, muitas pessoas vão querer tomar o pão, outros vão querer comer o pão sozinho, como Paulo está orientando a igreja de Corinto. Vocês não têm comida em casa não? Paulo está dizendo isso. Vocês vêm para cá e estão brigando. A nossa função não é esconder o pão, mas é compartilhar a mensagem. E eu deixo aqui para você uma pergunta, para a gente sair daqui hoje pensando: você está sendo aquele que está com o pão guardado, conhece Jesus, conhece a mensagem, está dizendo: eu vou ficar na minha, eu vou ficar aqui mesmo? Ou você está falando: ô Aline, toma o pão aqui, ó. Ô Soares, toma o pão aqui, ó. Soares, pega o que eu te dei agora e compartilha o pão com outro. Soares, multiplica isso com outras pessoas. Vai dando para outras pessoas, compartilhe o pão. Nós somos aqueles que vamos compartilhar a mensagem de Deus para a salvação das almas. O mundo está perdido e nós somos a resposta através de Jesus Cristo para esse mundo perdido. E eu quero que você fique de pé nessa noite. Não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Você vai pegar o elemento. Tem alguém que não pegou o elemento da ceia? Oh, sinto uma graça de Deus aqui. Feche os seus olhos. Jesus está neste lugar. Como aqueles discípulos do caminho de Emaús, traga à sua memória o dia que ele sentou à mesa com você e disse: meu filho, eu estou partindo pão aqui contigo. Quando foi o dia que ele te encontrou, que ele te achou? Quando foi o dia que ele partiu o pão com você? Eu sou filho de Deus, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Pegue o seu cálice. Aleluia. Pegue o seu pão, ou fragmento de pão. Aqui está um fragmento de pão. Todos nós somos o fragmento, ele é por inteiro. Aqui está um fragmento de pão feito por um padeiro, sei lá onde foi feito isso. Mas aqui, a palavra de Deus que veio do céu. E eu queria que nesse momento Paulo vai dizer:
que ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: comei isto, porque isto é o meu corpo, que foi partido por vós. Eu queria que você agora colocasse esse fragmento de pão na sua boca. E cada mastigada que nós damos agora nesse pão remete a nossa mente ao que Isaías escreveu. Ele foi moído, ele foi esmagado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pela aleluia, aleluia, ele foi moído por nós, ele foi triturado por nós, machucado, ele foi transpassado, um pão despedaçado por nós. Esse é o meu corpo que é partido por vós. Esse é meu corpo que é dado a vós, que é partido por vós. Será que você pode por alguns segundos agradecer ao Cordeiro de Deus, ao pão vivo que desceu do céu e que foi compartilhado com você? Eu quero declarar que você estará à mesa com outros compartilhando do pão. Eu quero declarar que você e sua casa servirá ao Senhor e vai compartilhar do mesmo pão, do mesmo Senhor. Mas o apóstolo Paulo também disse que depois de comer o pão, ele tomou o cálice. E eu queria que você pegasse esse cálice aí, que representa o cálice da nova aliança, e nós vamos fazer isso agora. Nós vamos trocar esse cálice com o nosso irmão. Procure alguém nesse ambiente, se você quiser trocar com seu cônjuge, quiser trocar com outra pessoa, mas troque esse cálice com ele agora. Troque esse cálice com ele agora. Enquanto você troca esse cálice com ele, ministra sobre ele essa noite a nova aliança que foi feita. É o cálice da nova aliança. Ministra uma palavra sobre ele, ministra uma palavra sobre ela. Oh, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, ó Cristo. Nós te adoramos, nós te adoramos. Nós te adoramos. Isso aqui não tem efeito nenhum na nossa vida. Isso aqui não. Mas o sangue de Jesus naquela cruz do Calvário tem. Aleluia. E se apenas uma lembrança, um lembrete, nós não estamos aqui em memória, porque ele não morreu e ficou morto. Ele morreu e ressuscitou. Nós não estamos celebrando alguém que morreu e está preso lá na sepultura e nem osso tem. Nós estamos celebrando aquele que ao terceiro dia o anjo estava lá e disse: ei, o que vocês estão procurando aqui? Ele já foi embora há muito tempo. A morte não deteu Jesus, a sepultura não deteu Jesus, e o sangue está aqui que nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus está aqui que nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Hoje nós não precisamos mais de nenhum tipo de sacrifício para nos purificar. Mas eu queria que você pegasse esse cálice como símbolo do sangue derramado na cruz do Calvário. Pega esse cálice agora, levante esse cálice agora, e você eleva esse cálice aos seus lábios, e você tome agora esse cálice. E na medida que você tomar, eu queria te dar alguns segundos para você falar com Deus, orar agora, enquanto o louvor vai tocando. Fale com Deus, fale com Deus. Com a palavra de gratidão você vai dar a Ele. Fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus. Vamos terminar esse culto da melhor forma possível.